O Senhor disse a ela: Não rejeite a minha obra. Deixe o like, comente e compartilhe. Mas só que desde lá de atrás, desde quando eles iam orar por mim, na época que eu ainda estava no centro, eles diziam uma palavra: Deus ainda vai usar muito a sua vida. E eu não entendia, né? Mas ficava em silêncio, não respondia. E naquele dia, nós indo para a igreja à noite, eu com muito temor, assim, dentro de mim, muito temor, muito temor. E eu dizendo para o meu esposo, já tinha meus filhos. Filho não impede ninguém de fazer o querer de Deus. Era 3, era um na barriga, era um na saia e no braço. Os meus 3 filhos foram assim, um atrás do outro. E eu cheguei na porta do salão. Eu falei assim, eu não vou aceitar. Eu vi aquela voz nitidamente dizer assim, não rejeite a minha obra. Eu virei para trás. E eu disse para o meu esposo, você falou alguma coisa? Aí ele disse, não falei nada. Nós entramos e, como eu disse, por irmão, teve a eleição, né? Aquela apresentação que ele já fazia. Mas ele, dentro do meu pastor, ele já sabia que a igreja ia aceitar. E de bom grado a igreja aceitou. Como dirigente da oração. Depois fomos para o templo, que era um salão. Depois fomos para o templo. E eu sempre na oração. E a oração, ela nunca é um lugar de muita gente. A oração é lugar de poucas pessoas. Mas sempre lá. E sempre levando os meus filhos. Às vezes passava na escola, pegava eles, levando eles para a oração. Às vezes eles dormiam, colocavam no banco, outro no chão, mas sempre lá. Como eram esses ciclos de oração? O que era que aconteciam lá? Nós começávamos cantando os hinos da harpa cristã e oração. Agora, a oração nossa é sem tempo determinado. Porque nós começávamos, podia durar 1h30, 2 horas, não levantando e cantando, não, só no joelho. E ali era colocado o caderno da oração, que eram os problemas que alguém tinha, alguma dificuldade, então era tudo notado naquele caderno, né? Para nós estarmos apresentando ali e apresentando em oração, né? Foram anos na frente da oração e eu ali, sempre na oração, eu louvo a Deus, porque Ele sabe de onde Ele me tirou e aonde eu tenho que estar. Dê uma pausa só para você. Então sua vida sempre teve entranhado com oração. Sempre, sempre, sempre. Nunca deixei de ser, de estar na oração. Muitos dizem que o seu melhor testemunho é dentro da sua casa, né? E até hoje meus filhos, a Sara, meu Samuel, minha Samara, eles falam assim que o melhor profeta sou eu e o pai, que oramos por eles. Você pode orar quem quiser, mas o pai e a mãe que tem que orar por eles. Então, louvo a Deus pela minha família. Louvo a Deus pela vida da minha sogra. Sim, e sua sogra, quando você se converteu? Ah! A alegria da minha sogra é até hoje. Até hoje. Até hoje é a alegria dela. Ela tá perto dos 80.
E muitas vezes ela fala assim, olha filha, eu não posso jejuar hoje, mas jejua por mim, né? Então assim, não é hipócrita, todo mundo sabe. A minha sogra, porque ela foi o cano que jorrou a água do Espírito para minha vida. Eu vou dizer hoje, né? Uma adutora. Uma adutora dessas que estão vindo com as águas do Rio São Francisco, né? Jorrando a água do Espírito assim. Através de oração, através de jejum. Foi a minha sogra. Por isso que eu vesti essa camiseta. Eu luto como uma mãe, porque ela foi isso na minha vida. Muito bom. Ô, irmã, e no começo ali, como foi que você aprendeu a orar? Quem lhe ensinou a orar? Meu pastor José Ulisses. E palavra. E Bíblia. É um versículo que ele sempre citava antes. Ele nos preparava muito para a partida dele. Ele sempre nos preparava, desde sempre, ele sempre nos preparava para a partida dele. E ele sempre dizia, sede firme e constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalhar para o Senhor não é vão. Né? Ele sempre falava, não tem um culto para ele não citar esta palavra e dizer, se dediquem, não deixe o Espírito Santo se afastar de vocês. Não entristeça. Ele tem uma frase, era clara assim, não entristeça o Espírito Santo. O caminho é a oração, é buscar, é orar, é estar de joelho. Era um homem de muito propósito de jejum. Sabe? Muito propósito. Ele era assim, Miguel, de uma época que eles teve que assinar um termo, eles tiveram que assinar um termo que na casa deles nunca ia entrar televisão. Eles tinham esse termo. Era da época daquele homem que ainda usava chapéu, né? Então, assim, o homem assim, de palavra assim, e de crer no poder de Deus. Ele cria no que ele não via. Ele não via, mas ele queria que acontecesse. E acontecia. Pelo poder da oração. E ele dizia, a oração, ela move. E ele dizia, não se muda, porque ia entrando as mais novas, né? Queria, não, pastor, mas se botasse a oração para de noite, se botasse para de tarde, os irmãos iam mais, não sei o que. Ele disse, não. Horário de oração não se muda, é de manhã. Porque de manhã você vai jejuar, de manhã você vai chorar mais, para depois você enfrentar o dia. Horário de oração não se muda. E aí, como orar? Uma pessoa que está querendo introduzir nessa... Uma pessoa que está querendo começar a orar mais, como é que ela deve iniciar? Como é que ela deve orar? Olha, Miguel, eu sabia os medos que me perseguiam. Porque eu sabia de onde eu tinha saído. E assim, muitas pessoas sabem de onde saíram. Sabe que cada um sabe a sua guerra interna. Cada um sabe a sua guerra interna. Então eu pedia muito a Deus para ele não me deixar confundir com a voz do adversário. Porque em meio hoje nós ouvimos muitas vozes, né? Você vê que Instagram, YouTube, é muita coisa. São muitas vozes. E às vezes você se confunde. Mas eu digo para você, vá orar e vá ler a palavra. Aí não tem erro. Orar é buscar a face do Senhor, se derramar. Se derramar. Confiar inteiramente no Senhor. Que Ele vai responder. Ele vai responder. Ele vai esclarecer. No começo você se atrapalha em algumas falas, mas depois que você começa a meditar na palavra e você começa a ler a palavra e ver o poder que Deus te dá, a autoridade que Deus te dá, através do que Ele fala, porque a Bíblia é um dicionário. É como se você tivesse um livro de receita de bolo.
Eu comparo a Bíblia para mim assim. É como se eu tivesse uma receita de bolo e aquela bem antiga. Mas eu não posso dar fim àquela receita antiga. Eu tenho que permanecer naquela dali. Porque ali é o receituário. A Bíblia é o receituário de tudo. De tudo. Você indo por ela, você não erra. Você não erra. Porque a gente tá olhando para o livro de Salmos, Davi olha e disse assim, eu gosto muito porque aqui na frente da minha porta tem um monte ali. E ele disse, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Porque ele olhava um monte tão grande. Sabe que o monte ele tem a base para cima e tem para baixo. E ele sabia quem tinha sido o criador, quem foi o criador daquele monte. Ele disse, aquele Deus que fez esse monte tão grande, ele pode cuidar de mim. O meu socorro vem dele, que ele é grande. Então, o receituário, você não tem como errar se você fizer a sua base da palavra. Aí você vai aprender a orar, a entregar. Aí, como o Senhor diz, deleita-te no Senhor, confia no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Certo? Certo. Mas são todas as orações que Deus responde? Sim. Ou de sim ou de não, mas Ele responde. Ele nunca deixa ninguém sem resposta. Nunca. Nunca. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser constantes. Você tem que estar no lugar da constância. Que ele responde. Ele não deixa você sem resposta. Às vezes você quer ouvir o que você quer, mas ele quer responder o que ele quer para você. Nem tudo que você quer é o que ele quer para você. Mas ele responde. Ele responde porque ele não é mudo. Os ouvidos dele, ele não é surdo. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. Né? Então ele responde. Eu nunca fiquei sem uma resposta. Porque eu sou melhor. Não. É o lugar da constância. O lugar da constância é o quê? A oração. A oração, ela abre porta. A oração, ela destrava. A oração, ela cura. A oração, ela liberta. A oração, ela transforma. A oração, ela traz vida onde não tem. Né? E as ações do Espírito, Deus, ele faz. E dá a resposta. Muito bom, muito bom. Você falou dessa ocasião que você ouviu audivelmente a voz de Deus quando estava entrando no templo, né? Teve outras ocasiões assim também? De ouvir audivelmente? Não só dessa vez. Dessa vez. Só dessa vez porque eu falei que não ia. Que não queria. Né? Que tinha, porque eu ficava olhando para as irmãs que eram mais idôneas. Que já, e assim, o meu medo era de não conseguir. É porque eu ficava, no começo da caminhada, eu dizia assim, elas falam tanto o quê? Né? Elas conversam tanto o quê? Eu ficar 2 horas de joelho, eu vou ficar dizendo tanto o quê? 2 horas? Né? Mas depois que você aprende, né, essa conexão, a oração, é tanta coisa que você vai falando, que você vai vendo os feitos dele, que você vai olhando para os passarinhos, você vai olhando para os montes, você vai olhando para a areia, você vai olhando para as pedras, você vai escutando o vento. Você tem tanta coisa para falar com Deus que 2 horas é pouco. Momento de 2 horas é pouco. Né? Mas assim, só foi dessa vez. Assim, foi tão claro que eu me virei para trás e perguntei pro meu esposo se ele tinha falado alguma coisa. E ele falou que não, e eu entendi que tinha sido a voz de Deus. E você falou, faz 30 anos que você comandava, que você participava do ciclo de oração, né? Sim. O que você viu de diferença do ciclo de oração daquela época para a época de hoje? A confiança. A confiança. Eu vejo que antes as pessoas confiavam mais. Assim, em estar ali e acreditavam mais que a oração
Não sou contra profetas e nem profecias. Gosto, amo. Sou do mistério. Sou do fogo. Amo esse negócio, poder, né? Mas se levantou hoje muitos profetas, muitas pessoas dizendo Deus mandou dizer isso, dizer aquilo, dizer aquilo outro, e lá na frente a gente vê que não foi aquilo. Por isso que eu digo, o lugar da constância, a oração. A oração. Porque ali você vai se estruturando, você vai adquirindo a força, o conhecimento, você vai sentindo mais a presença, a confiança. A confiança. Do jeito que Deus fala comigo, fala. Se você permanecer na constância, Deus vai falar com você também. A constância. Não que uma vez ou outra você não precise de ouvir um bradar, uma palavra com fogo, né? Como a Assembleia dizer, uma confirmação do céu, né? Aquela confirmação que veio que você, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir, né? Meu Deus, que nós, né? Mas assim, a constância do joelho, a convicção. Hoje eu vejo essa oscilação. Vejo isso. Perfeito. Eu vejo isso. Só para a gente ir para os finalmente, né? Algumas pessoas fazem uma distinção que eu acho bem interessante, que é entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus, né? Porque Deus está conosco o tempo inteiro, Deus está aqui agora, né? Mas parece que tem horas que a sua presença é de maneira mais intensa, que a gente sente de uma maneira mais densa, né? Sim. Existe algum momento aí na caminhada da senhora que a senhora recorda dessa presença de Deus de maneira mais palpável, assim, que lhe marcou? Sim. Eu fiquei um período que eu muito enferma do estômago. E eu me alimentava e sentia dores. Era uma coisa muito forte. E eu pedi a Deus, me cura, né? Mas se não for para o Senhor me curar, que o Senhor poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. E eu lembro que foi uma tarde de domingo, lá em São Paulo, meu esposo estava fazendo uma carne, assando uma carne, e eu queria comer aquilo ali, e eu falei, meu Deus, eu não posso. E tem uma missionária amiga minha, missionária Cristiane, Ministério Vida Plena. E ela disse, Benção, eu estou indo na tua casa. Eu falei assim, meu Deus, ela vinha aqui, eu estou doente. E ela veio na minha casa, ela assim, eu vim fazer uma oração aqui por você. E ela começou a orar, e muitos não creem, né? Eu creio porque aconteceu comigo. E ela começou a orar, e ela falou assim, eu vejo uma cânula descendo do céu. Quando ela disse assim, eu vejo uma cânula descendo do céu, eu caí. E quando eu voltei curada. Então, eu senti a presença de Deus tão forte naquele dia. Tão forte. Ele está aqui, mas naquele dia foi uma presença muito forte. E até hoje, eu não tenho nada no estômago. Não tenho nada. E aquela dor que eu senti antes, nunca mais eu senti. Então, para mim, aquele dia foi o dia de presença extrema na minha vida. Foi a presença extrema de Deus na minha vida. E outro sim, que agora vem à minha memória, quando Deus, Ele disse-me, me tomou também assim que eu caí. Foram assim, não é espaços grandes. Coisa de 5 minutos, 3 minutos, mas pra gente na mente é muito longa. Eu vi uma mesa, na hora que eu caí, eu vi uma mesa e aquela mão descia, só uma mão assim, e dizia, lê. E naquela visão eu disse assim, eu não entendo. E quando eu abri meu olho, eu disse, eu não estou entendendo nada. Aí,
da Assembleia, há 25 anos atrás, foi o que eu disse, não, tu tivesse um arrebatamento. Eu digo, não tive um arrebatamento, eu caí. Não, eu caí, eu não sei como foi, eu caí. Mas eu vi, parece que eu dormi, eu sei, não, foi 5 minutos. E naquela mão eu via escrito, mas era em espanhol. E eu não entendia. E quando foi com poucos meses, Deus me levou para Paraguai, Assunção e Bolívia. E lá eu não sabia falar o espanhol. Então, assim, 2 ocasiões que eu caí. Mas foi para esses relatos. Eu vi o extremo de Deus, eu vi assim, o poder de Deus em mim.